Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. O meu nome é Angélica Pinheiro, eu atuo hoje como coach e terapeuta. Nós vamos dar continuidade nesse vídeo ao estudo do livro Soltando as Amarras, que trata de emagrecimento e mudança comportamental. Nós estamos ainda no capítulo que fala sobre compulsão alimentar e o subtópico de hoje se chama Uma Pausa para Reflexão, onde ele vai trazer algumas reflexões acerca de tudo que já foi falado e também de compulsão alimentar. Ele começa a falar um pouco sobre o placebo, né? Então ele diz o seguinte: placebos são substâncias ou preparados inativos que, quando administrados ao paciente, tendem a atenuar muito os sintomas da doença. Esse efeito depende da confiança que o paciente deposita no médico e na medicação. Os placebos de melhor resultado para alívio da dor são os amargos. A explicação para esse alívio reside na crença de que a pessoa tem que o remédio é sempre amargo. Então, com esse tópicozinho aqui, ele deixa bem claro o que é o placebo, né? Eu vou entrar um pouco mais em detalhes caso alguém não saiba o que é o placebo. O placebo, ele é geralmente dentro do que ele está dizendo aqui, né, em termos de remédio, ele é o seguinte: quando você administra um remédio para o paciente que não tem, vamos pôr açúcar, entendeu? Um comprimido de açúcar, ele não tem efeito nenhum real. Porém, o médico passa para aquele paciente e diz para aquele paciente que aquele remédio vai curar algo que ele tenha. O simples fato do paciente acreditar, o médico ser uma autoridade e ele ter essa confiança no médico e que aquele remédio vai curá-lo, ele começa a se curar. Então, esse é o efeito placebo. E eu achei interessante quando ele diz aqui que a maioria dos placebos já fizeram essa pesquisa, né? E que eles têm gosto amargo, porque as pessoas acreditam que o remédio tem um gosto amargo. Então as pessoas têm mais dificuldade em acreditar que coisas doces podem curar alguma coisa. Muito interessante a nossa percepção, né? E como tudo é uma crença, né? Então ele diz o seguinte: quero apenas observar que as crenças interferem na saúde. A visão de que a doença está no corpo e a cura no remédio é reducionista. Então, olha só que interessante como que ele coloca. Aquilo que a gente acredita afeta diretamente a nossa saúde. Se isso não fosse verdade, o placebo não funcionava. É claro que ele não funciona em 100% das vezes, tem várias coisas que nós não vamos entrar no mérito, né? A gente apenas quer fazer uma correlação aqui com essa questão da gente se tornar consciente, da gente ter uma atitude positiva, ter crenças possibilitadoras, tá? Então nós vamos pegar apenas esse aspecto. Nós não vamos entrar em debate aqui em questão de placebo e tudo. Isso não vem ao caso, tá bom? Então, continuando. Não se trata de substituir uma medicação alopática por um placebo. Continue o seu tratamento orientado por um médico que lhe transmita segurança e faça associações mentais positivas com o seu processo de recuperação. Não menospreze o seu poder de cura. Então é isso que eu falei para vocês, né? A gente aqui quer chamar atenção para essa questão, para o poder de cura que o nosso próprio organismo tem. O nosso corpo, ele sabe se curar. Tanto que quando você corta o dedo, você está fazendo alguma coisa assim, você dá um cortezinho no dedo, o seu dedo não se fecha sozinho, ou se você cortou com uma faca de pão, por exemplo, você vai no hospital para dar ponto? Se você for, o médico vai olhar e falar: não, isso não precisa dar ponto, dentro de alguns dias isso sara, e realmente não sara. Quando uma criança cai, rala o joelho, a pele não se recompõe. Então isso não deixa de ser uma cura, o nosso corpo sabe se curar. Só que a gente entende, talvez, cura, coisas grandes que a gente considera milagrosas e tudo. Mas se a gente começar a observar esse aspecto que o nosso corpo sabe se curar, que pequenas curas também são curas, e a gente conseguir estender isso, né, muito além de um simples machucadinho, a gente consegue verdadeiros milagres. E aqui ele deixa bem claro, né? Continue o seu tratamento, né? Não pare o seu medicamento, o seu tratamento. Continue com um médico que te inspire confiança, que você acredite no trabalho dele, né? Mas também faça associações mentais positivas com o seu processo de recuperação. Porque assim, você concorda comigo que se você estiver tomando um remédio, seja lá para o que for,
Talvez você tá com tosse, talvez você tá gripado, não importa. O que for que você for diagnosticado. Se você for tomar aquele remédio acreditando que ele não vai te curar, você concorda comigo que ele não vai? Para e pensa aí agora, quantas vezes você teve êxito tomando um remédio que você não acreditava nele? Agora, quantas vezes o fato de você falar assim, nossa, se eu tomar tal remédio eu vou me curar, e você tomou e realmente se curou? Será que foi 100% remédio? Ou será que também teve essa ajuda da sua intenção positiva? Fica aí alguma coisa pra gente pensar. Continuando aqui então. A grande maioria das pessoas não tem necessidade de ingerir remédios para diminuir de peso. Uma reeducação alimentar associada a uma atividade física é suficiente para alcançar o objetivo desejado. Observamos que a cada dia aumenta o número de casos de ingestão desnecessária de remédios. Os inibidores de apetite, já o dissemos, são ineficazes para controlar uma compulsão alimentar, pois ela, em geral, surge quando não estamos com fome. Então, assim, muitas pessoas acreditam que o que vai emagrecer elas tomarem algum tipo de medicação, inibidor de apetite, essas coisas. Porém, se você tem um processo compulsivo, não vai resolver. Porque, como ele colocou aqui, o processo de compulsão, ele se dá no momento que você não está com fome. Você está satisfeito, você está saciado, aí você está fazendo alguma coisa, pá, vem aquela vontade louca de comer. Você não estava com fome há 1 minuto atrás. Como que 1 minuto depois você está morto de vontade de comer algo? Então, você tomar um inibidor de apetite, ele não vai atuar nessa questão. E aí aqui, ele continua explicando mais sobre esse processo. Se você optou por emagrecer com remédios, procure um profissional e, em hipótese alguma, se automedique. Nenhum remédio ou tratamento pode mudar os seus hábitos por procuração. Então, vamos sempre lembrar lá do início do estudo do nosso livro. Sempre nós temos que estar no controle. Ninguém vai fazer pra gente, não existe pílula mágica, não existe nada que vá fazer você emagrecer se você não estiver no controle. Então não adianta você simplesmente tomar um remédio e achar que, beleza, agora eu não preciso fazer mais nada, o remédio vai fazer pra mim. Não vai, tá? E mais pra frente, não sei se nesse ou no próximo tópico, ele explica ainda os problemas disso. Quando alcançar o peso desejado, tome cuidado para não fazer uma associação negativa com o excesso de peso. É muito comum que a pessoa que emagreceu tomando remédios desenvolva a crença: enquanto tomar remédios, sou capaz de manter o meu peso. Se eu parar, vou engordar. Essa crença a coloca numa posição vulnerável que abala a sua autoestima. Pior, ela passa a ingerir o medicamento por tempo indeterminado, desnecessariamente, prejudicando sua saúde. Se você imagina que a clínica de emagrecimento é frequentada só por quem está acima do peso, engana-se. Então, olha só, as pessoas que emagrecem tomando remédio, o que acontece? Elas criam aquela crença de que se elas pararem de tomar o remédio, elas voltam a engordar. Então ela fica refém, ela fica dependente daquele remédio para sempre. E ela fica incapaz, entre aspas, de conseguir resolver essa questão dela. Ela se sente incapaz de fazer uma atividade física, ela se sente incapaz de fazer uma reeducação alimentar, ou se consegue fazer, mesmo assim, ela tem medo de parar com o remédio e engordar. Então, causa uma autodependência não química, mas mais psicológica. E isso é muito preocupante, porque a gente sabe hoje que muitos remédios, eles até curam umas coisas, mas eles geralmente atacam outras coisas. Tanto que dizem, sempre, não leia a bula de remédio, Porque se você ler a bula do remédio, você nem toma o remédio. Então, vamos tomar muito cuidado com esse tipo de medicação. Se caso seja realmente necessário na sua condição, na sua situação, que você tome algum medicamento, que isso seja muito bem orientado por um profissional capaz e competente para fazer isso, que vai conseguir te instruir, falar, olha, agora você não precisa tomar mais, agora você vai fazer uma reeducação. Então, assim, é muito importante a escolha de um bom profissional quando se trata de medicação, certo? Não vai tomar porque minha amiga tomou e emagreceu, hein? Por favor. Então vamos lá. Faça uma pausa e reflita.
essas reflexõezinhas que ele colocou aqui eu achei bem interessantes, bem pertinentes. As suas crenças têm efeito direto na sua saúde? Então ele coloca justamente esse questionamento que eu fiz para vocês, né? O quanto das suas crenças estão ajudando ou atrapalhando você a manter a sua saúde? Será que elas atuam a seu favor ou contra você? Avalie se alguma crença está intensificando algum conflito interno. Às vezes, determinadas crenças não têm fundamento e pode gerar um estresse necessário. Olha, eu digo para vocês que a maioria das crenças limitantes, elas causam estresse desnecessário. Eu costumo brincar muito com as pessoas que eu atendo, assim, pensa em 90% de todo o terrorismo que você já criou na sua cabeça nunca aconteceu. Ele ficou apenas na sua cabeça e você sofrendo por causa dele e ele nunca aconteceu. E aí as pessoas até dão risada quando se dão conta disso, mas é a mais pura verdade. A gente cria um estresse desnecessário, a gente cria uma antecipação de algo ruim que às vezes não acontece. Assim que você identificar qual é essa crença, reprograme-se em seu benefício. Ou seja, você percebeu que tem crenças aí que estão te impedindo de manter a sua saúde bem, que estão te impedindo de não deixando você ter outras possibilidades, outras visões. Então tome uma decisão consciente, né? Reprograme, por exemplo, se você pensar, igual eu falei para vocês, né? O nosso corpo, ele foi feito para se curar. Talvez você não tenha essa crença, talvez você tenha a crença de que o seu corpo precisa de medicação para se curar. Então veja o quanto isso vale a pena para você. O que você perde mantendo essa crença? O que você ganha mantendo essa crença? Então comece a se questionar. A partir do momento que a gente tem essa capacidade de questionamento, a gente consegue estar no controle das coisas. Certo? Então, mais um tópico finalizado. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Muito obrigada por ter assistido. Tchau, tchau!